Bom dia, bom dia! Agora de maneira oficial. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Cérebros. E não tinha como deixar de falar sobre neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O que nós vamos estar falando dessa criação de novas sinapses, novas junções? Vamos ter em mente então que é a capacidade de criar novos caminhos. E aí vem a pergunta já, né? Tem idade para isso? Será que uma vez eu já aprendi e independente da idade eu não tenho como mudar? Então fica aí já algumas intrigas que nós vamos conversar hoje. Bom dia, Karina, bom dia, Marco. Bom dia, Glacier, tudo bem? Ive, tudo bem, Adriana? Legal ter vocês aqui. Karina, tudo bem? Muito bom, domingo hoje de inverno com um calor aqui, pelo menos em Maringá, imenso. Tá bem quente, noites quentes. O bom é que essa duração dessa live já pegou vários dias, né? Frio, quente. Legal. Muito bom ter vocês aqui. De conversar sobre tudo isso. Legal. Vamos ver se a Silvana já entrou. Ainda não. Bom dia, Josi. Rosângela, bom dia. Márcia. Legal, legal. Bom dia, Zé. Tudo bem? Muito bom. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe com o pessoal. Hoje o tema é neuroplasticidade. Isso tem a ver muito também, para vocês entenderem. A gente estava estudando um pouco e fazendo uma junção de algumas coisas. O que é essa neuroplasticidade, por exemplo, vinculada ao setembro que nós temos, o setembro amarelo, o que isso pode mudar? Como é que você tem essa influência dessa neuroplasticidade ligado a um setembro amarelo? Então, o que pode estar fazendo no seu dia a dia, mudando o seu comportamento, que pode alterar uma depressão, por exemplo, que pode criar novas sinapses que vão alterar o seu comportamento, a sua atitude, o seu pensamento. Então ficou até uma dica de como que nosso comportamento cotidiano, diário, pode ter essa relação, né? Bom dia, Flávia. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Uou! Aqui, vamos ver se a Silvana já entrou. Não. Legal, bom dia, bom dia. Rita, bom dia, Érica. Bom dia. E aí vamos lembrar que quando nós vamos falando de tecido neural, todas essas lives fazem parte de uma construção. Então nós não devemos esquecer que essas abordagens elas se integram. E aí você tem esse resultado. Uma das propostas que nós estamos fazendo é exatamente criar um pensamento que antigamente nós vimos que era muito limitado, né? Os profissionais trabalhavam de formas muito isoladas, sem interação, ou muitas vezes defenderam um ponto de vista basicamente egocêntrico, ou seja, só aquilo era certo. Então a proposta dessas lives é exatamente que vocês perpetuem essa ideia, entendam a importância de cada profissional e de como que vocês podem estar conversando dentro de cada região que vocês moram com esses profissionais para terem um resultado melhor. Hoje a professora Silvana, ela trabalha muito, ela é especialista em neurociência, então ela fala da neuroplasticidade e uma das coisas dela, do cuidado dela, é exatamente como idoso. Então, como é que isso vai atender ou repercutir num paciente que você vai atender que é idoso? Será que isso é muito diferente de uma criança? Como é que atua toda essa neuroplasticidade? Josi, a internet aqui para nós está fluindo. Acho que tá tudo bem para todo mundo a internet aí? Aqui tá tudo bem. Rosângela, bom dia. Silvana entrou aqui. Vamos chamar ela. Aí, antes, fluiu tudo bem? Agora, aí vai.
Esperar ela entrar. Aí, ó, agora sim, oficialmente, muito bem. Bom dia, bom dia. Bom dia, Silvana. Seja muito bem-vinda. Deixa eu acertar aqui para a gente Isso. ficar nítido, tudo bem? Tudo bem com você também? Tudo ótimo. Esse domingo maravilhoso. Que bom. Primeiramente, obrigado pelo aceite do convite. Agradecer ao Marcos também, que proporcionou eu conhecer você. Né? Eu estava agradecendo a presença de todo mundo, falando um pouco de você. E bem-vinda à série Lives, né? Bem-vinda. Obrigada. Eu tenho acompanhado o trabalho super bacana de construção de conhecimento, como nos ajuda enquanto pessoa e enquanto profissional. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Legal, obrigado. E eu vou pedir para você se apresentar, porque no Vamos nosso lá. meio, toda essa interação que as lives estão proporcionando está dando muita possibilidade de criar novos conceitos, novos entendimentos com profissionais diferentes. Então, por favor, se apresente. É isso aí, Marcela. Essa integração, essa interdisciplinaridade só tem a acrescentar para o profissional, né? E Perfeito. eu venho da área da educação. Curiosamente, eu venho na área da educação e fui passear na área da saúde há muito tempo já, porque eu descobri que educação e saúde são inseparáveis. E nesse período todo que eu venho estudando, então eu iniciei bem lá atrás na área da educação, fiz pedagogia, mas logo eu me deparei e me chamou muita atenção as pessoas que não conseguiam aprender. Me pareciam assim crianças totalmente saudáveis, adolescentes, adultos e tinham entraves no processo de aprendizagem. Quando eu falo processo de aprendizagem, é adaptação ao meio, não só alfabetização, Muito tá? bem, muito bom, muito bom. E aí eu falei assim, não, eu tenho que estudar mais alguma coisa. Eu acho que o emocional interfere muito nesse processo de adaptação ao meio. E lógico, né, Marcela? A gente sempre vai estudar alguma coisinha que tem a ver com a gente, né? Então, aquela questão Verdade. de dificuldade de focar, atenção, né? Aquela questão de ficar desesperado diante de um problema. Aí vamos lá ver o que, que acontece. Aí eu fui para a psicopedagogia. Maravilha, eu fui para psicopedagogia, já entendi um pouquinho de emoção, mas não foi suficiente. Aí eu entrei num projeto chamado Cuca Legal, não sei se vocês conhecem, na psiquiatria da Unifesp, no PROESC. Então, esse projeto está dentro da psiquiatria da Unifesp, e olha que legal. Aí a gente já entra em saúde. Aí a gente estava preocupado com a saúde mental dos alunos, né? Preocupado com uma série de coisas, diversidade que caiu nesse mundo globalizado, caiu de paraquedas também a inclusão. E aí começou a confusão generalizada do adoecimento emocional e físico. Aí eu falei, nossa, esse estresse emocional tá piorando a demanda física. Aí eu percebi que eu tinha que ir além da emoção. Eu tinha que ir para um local que o pedagogo não tinha de pertencimento e hoje tem, ainda bem, que é o cérebro. Cérebro como palco da aprendizagem, cérebro como gerenciador, como comando, né? Muito bem, maravilha. Aí eu fui para neuropsicologia. Eu recebi autorização porque eu já trabalhava com dependente químico. Que legal, que Marcelo, legal. por que dependente químico? Porque eu escolhi trabalhar na área da saúde? Não, não, porque a dependência química, que é um fator externo, estava influenciando na capacidade cognitiva. Uhum. Tudo está interligado, tudo. E o porquê dessa dependência química também está interligado. Porque a gente vem falando aqui, vocês vêm falando aqui do cérebro triuno, né? E do quanto, Marcela, a integração deles faz todo sentido para explicar o comportamento humano. Isso. Não é, Não é, não Marcela? é um ponto só, né? Não é só o córtex soberano, racional, perfeito, é isso aí. É que esse paradigma mecanicista,
tecnicista, inclusive, bacana, porque cada profissional se especializou bem numa área, só que essa área não é desintegrada das outras e das demais, né, Marcelo? Perfeito, perfeito. Nossa, a gente vai conversar aqui. Deixa eu acabar de contar. Aí eu recebi também, ganhei de presente da empresa que eu trabalhava, muito legal, que investia no profissional. Isso é super importante. A gente está sempre se reciclando e entender daquilo que a gente faz. Apesar de eu ser pedagoga, então veja bem, eu estava trabalhando com dependência química, eu precisei fazer neuropsicologia. Quem quer entender o ser humano precisa entender o ser humano como um todo, não só uma fatia dele. Isso é o diferencial. Isso é o atendimento diferencial, né? Então eu fui fazer também especialização em dependência química para estudar mais ainda esse cérebro, tá? Porque eu percebi que o arqueoencéfalo lá atrás, nossa, a formação de tudo tinha muito a ver com esses problemas, porque aí eu me apaixonei pelo quê? Pelas causas tidas como perdidas. Ah, não fala isso para mim, Marcelo. Que Que não legal, vai que legal. funcionar mais, que não tem mais funcionalidade. Não fala isso para mim. O que é isso? Esse ser humano que tem um entrave está fadado a ser excluído da sociedade, Marcelo? Não, Muito não, não, legal. não, 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 não. Então, eu recebi um apelido muito carinhoso onde eu trabalhava, Rainha da Sucata. Ai, eu fiquei muito brava. Só pegava os entraves. Pois é, mas aí, Marcelo, olha que curioso, a coisa funcionava. Hum. Aí eu fiquei curiosa, por que funciona? Eu nem vou começar a contar causas aqui, mas por que funciona? Por que indivíduos tidos como esse não tem mais jeito, não tem condição de chegar? Por que eu encontrava uma fresta? Por onde eu encontrava uma fresta? E como eu sou uma apaixonada pela espiritualidade, não enquanto religiosidade somente, também gosto, venho de uma educação católica, migrei, estudei o kardecismo, permeei, porque eu sou uma apaixonada, eu queria saber essa coisa de energia, sabe? Então eu fui procurar onde é que estava essa energia das mãos desse homem chamado Jesus, que curava. E aí, veja, olha a parafernália, a arborização de coisas para entender o humano. Não é uma questão de dar tiro para todo quanto é lado, é uma Não. questão de entender. E aí eu fui estudando, então eu me formei nessa questão de espiritualidade logo cedo, e eu confundi um pouco as coisas, religiosidade com espiritualidade, e no meu atendimento eu achava assim que o amor supria quase tudo, até que quando eu entrei na academia, eu percebi que nem de boa vontade, não é só com boa vontade que a gente consegue. Precisa muita ciência, muita responsabilidade por trás. Perfeito, que legal. Muita. Porque nós vamos colocar o olhar, a fala ou a mão num ser humano e nós não podemos achar que nos espelhar nesse ser humano. Se eu gosto do toque, eu não posso ter certeza que aquele outro gosta do toque. Nós temos que considerar diferentes culturas, né? Diferentes crenças. Para muita gente, o toque é pecaminoso. O toque do homem na mulher, o toque da mulher no homem. Por que eu estou falando isso? Porque nas minhas andanças eu fui para a PUC fazer eutonia. Já ouviu falar dessa técnica? É através do toque. É a eutonia da psicossomática. Eu, tono, meu tônus, né? Reconhecimento do meu tônus e a liberar as tensões desse tônus. É uma pessoa chamada Gita Alexander que teve um problema sério e ela acabou, digamos assim, estudando essa técnica, esse sistema de recuperação celular e recuperação física, né? A gente precisa acordar a célula para chegar no físico, né?
E assim eu fui estudando comportamento, eu fui estudando tudo voltado para aquilo que atrapalha o ser humano, seja uma dor, seja um Uhum. impedimento cognitivo. E aí eu descobri o meu caminho enquanto educadora. Que Porque o legal. que significa pedagogia? Né? Pedagogo é aquele que pega na mão e caminha junto. E aí eu descobri a minha função. E olha que incrível, onde é que eu fui parar para fazer meu mestrado? Na enfermagem. Sério? Que Na legal. enfermagem. Então, tem algum profissional que cuida mais próximo do que o enfermeiro? Verdade? Difícil. Agora eu vou contar um segredo e uma fofoca. Eu tentei fazer meu mestrado na psiquiatria, mas educador não tem muita voz, não, para a saúde. Mas isso é bom, porque, exemplo, exatamente as funções, toda essa bagagem que calhou e deu certo para você fazer dessa forma, é o que cria exatamente você, nesse sentido, nessa experiência, nessa bagagem toda, e dá esse ponto de vista. Se não dá lá, mas tem muita coisa para acrescentar aqui. E talvez, exatamente, talvez alguma possível limitação que tivesse lá, impediria você de ter esse pensamento hoje. Então, tá muito legal essa junção que você fez, né? Emocional, sensorial, tudo aquilo que vai dar na neuroplasticidade mesmo. Que legal, muito bom. Não, super legal, porque aí eu encontro na educação um espaço terapêutico, né? Uhum. Espaço terapêutico e, na verdade, eu migrei da educação para a saúde, eu estava mergulhada na saúde. Beijo, Ângela aí, que está falando que é uma delícia. Então, e aí eu migrei para a saúde, e de repente eu me vejo tão afastada da educação, a pedagogia é tão querida, e aí eu fui estudar mindfulness, né? Tudo para foco e atenção. Veja como foco e atenção, veja como o cérebro tem a ver com bem-estar, espiritualidade, coração. Uhum. Como as coisas todas se conversam e refletem no meu comportamento. Legal. Porque esse cérebro trino, meu amor, tudo se conecta. Não é papo, é ciência, é neurociência. E neurociência moderna. E não está fechado, a gente está aprendendo um monte de coisa. Aí, A gente está no neocórtex agora, vai saber se não vai ter mais uma camada de evolução. vai crescer. Né? Legal, legal. Há quem estude aí outras galáxias, digamos assim, e disse que já existe um ser mais evoluído. Aí são teorias. Nós temos a ciência com comprovação e nós temos teorias com estudos que chegam lá também. E assim, eu contei um pedacinho da minha trajetória. Eu faço parte de uma equipe que trabalha com saúde mental e saúde emocional. Eu sou sócia do Dr. Marco Fábio Cog, que já é conhecido de vocês, e um fisioterapeuta também, né? Uhum. Maravilhoso, que destinou a sua vida para estudar também porque esse ser humano padece de dores que não estão descritas nos exames laboratoriais. O que acontece com esse ser humano que ele sai do médico dizendo: você não tem nada. E ele: mas eu sofro, dói, eu não ando, eu não falo. Então, o que acontece? E este ser maravilhoso eu conheci em 2012, 2013 na USP, né? Eu já buscava, lembra que eu falei para vocês? Emoção. Então tá aí, por que eu estou trazendo esse contexto? Tudo a ver com o que a gente está falando hoje, porque eu aprendi muito em neurofisiologia das emoções com o Dr. Marco. Muito, esse homem sabe muito, assim, e venho aprendendo e venho reconhecendo, me reconhecendo enquanto ser humano para Uhum. poder o outro. Porque se a Legal. gente se reconhece, né, Marcelo? Isso é um trabalho importante que o profissional tem que fazer. Você que lida com o outro, você que quer enxergar o outro, se compreenda, se conheça em cada detalhe, em cada reação, para poder entender a reação do outro. Autoconhecimento para autogestão e também empatia, né, para lidar com o outro. Uhum. E assim eu descobri
recentemente, que a gente vai conversar sobre isso, nos estudos da neurociência, o assunto de hoje. Maravilhoso! Porque eu também fui para a reabilitação. Vocês, fisioterapeutas, trabalham com reabilitação, né? Uhum. E eu migrei, como eu gostava de casos impossíveis, eu tinha que habilitar ou reabilitar. Aí eu tive que entender qual é a diferença de habilitar e de reabilitar, né? Dentro de uma plasticidade. E o habilitar e o reabilitar está totalmente dentro dessa plasticidade cerebral, né? Alguma curiosidade, doutor Marcelo, nesse ponto de habilitar e reabilitar? Não, eu tô viajando nos meus próprios pensamentos e juntando tudo isso, porque quando você me fala tudo isso, vem muito na minha mente, nessa construção desse ser profissional que você se tornou, o atingir a neuroplasticidade, né? Parece que vem de várias entradas, o que antigamente se pensava que eu iria mudar só de uma maneira só a nível do neurônio, não, eu vou passar um óleo, eu vou passar um cheiro, eu vou dar um toque, eu vou fazer um chantala. Não, isso antigamente era balela. Então, hoje em dia, parece que essa construção, baseada em tudo que você está me falando, né, ela é feita de uma nova neuroplasticidade, né, em todas essas exoentradas, em todos esses estímulos sensoriais, de cheiro, bioquímicos, né, emocionais, e aquilo te dá a construção desse produto final, né? Mas aí eu pedi sempre pedir para você falar o que é neuroplasticidade, porque a gente ouve, ei, tá, eu quero saber, o pessoal fala assim, nossa, ela vem uma aula de neurociência, pelo amor de Deus, mas assim, o que é? O que é? Porque isso na prática vai mudar muito o conceito. E mesmo que vier uma aula de neurociência, quando ela vem de um patamar de entendimento, né, do que eu sou e do que você é, ela vem numa outra linguagem. A gente não precisa de palavras difíceis para entender neurociência. Daí entra a pedagogia. Né? Daí entra a pedagogia trazendo uma didática, um linguajar possível para qualquer um. Olha só, vou contar uma historinha para todo mundo. Há muitos anos atrás, né, a gente tinha os pensadores, os filósofos, né? Então, na época de Cristo, Sêneca, a gente tem muito. Por que eu estou contando isso? Porque a gente traz tudo é histórico. Tudo, isso que você está falando, essa evolução que a gente chegou por causa da história. Então, lá na época de Cristo, Sêneca dizia que o embrião humano é um adulto em miniatura. E a ciência, e nós que seguimos o que lemos, nós seguimos essa máxima durante muitos anos. A gente tem restício disso. E aí vem uma síndrome, né? Que na minha épocazinha tinha uma novela da Gabriela e tinha até uma musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Mentira! Mentira, mas, de certa forma, a ciência carregou eu nasci assim e vou ser assim até poucos anos atrás. A evolução da ciência, ela é lenta. Vocês que estão dentro da academia, vocês sabem o que demanda uma pesquisa científica, um estudo longitudinal, né? Então, na década de 70 e 80, houve já uma evolução. Tá? Então, a gente está falando lá dos filósofos antigos, carregamos isso por tempo, que eu nasci assim, eu morri assim, mas peraí. Começaram a estudar as coisas, aí falar, não, gente, peraí. O cérebro, estou falando de cérebro porque ele comanda o resto do corpo, tá? Cérebro é como uma engrenagem. Aí já começou a perceber que, peraí, é uma engrenagem, então ele funciona conectado com outras coisas. Beleza. Mas o que acontece com as engrenagens com o passar do tempo, Marcelo? Elas desgastam. E a vida útil da máquina acaba. O tempo se passou e a gente carregou isso, achando que o idoso estava fadado a esperar o ciclo vital da morte.
né? Nascemos, vivemos e morremos. Então, tá bom, eu tô idoso, ponho o velhinho no sol, tiro o velhinho do sol, põe o velhinho no sol, tiro o velhinho do sol. Era assim. Olha É só. assim até hoje em muitos lugares, né? Não, não, Infelizmente, né? Infelizmente. tudo vem para a nossa evolução, tudo tem uma explicação. Graças ao Covid, o sistema de políticas públicas para os idosos está mudando, Marcelo. Que Então, legal. hoje a gente está estudando as LPIs que são locais que abrigam, que atendem, que recebem o idoso com atendimento especializado, contando com essa plasticidade, com essa neurociência que trouxe informações agora. Não. Então, houve, assim, através do avanço da ciência, a possibilidade de enxergar esse cérebro funcionando, os exames de neuroimagem. Uhum. E é por aí que a gente aprende que, apesar da evolução do ser humano, que você já falou várias vezes aqui, cérebro reptiliano, né? A teoria do cérebro triuno, do MacLean, ela é muito utilizada. Por quê? Porque quando você vai para o exame de neuroimagem, você percebe essas camadas, né? Então, nós temos o cérebro reptiliano, veja, que é a formação do embrião, né? Quando ele chega em cordão, ele já tem uma energia elétrica. E olha que lindo, a primeira coisa a se formar, uma das primeiras coisas, junto com o embrião, que já tem uma energia elétrica, é o coração que pulsa. Como que a gente pode separar coração de razão? Como que a gente pode separar cérebro de coração? Aí veja o que aconteceu. Qual é o que mantém a máquina humana? Qual é o combustível da máquina humana? Olha como é assim, é uma arquitetura maravilhosa, esculpir do ser humano, uma obra divina que a alimentação, aquilo que você se alimenta, faz a sua evolução e isso está diretamente conectado. É um canal único, cérebro, coração, intestino. Perfeito, perfeito. Desde a embriologia. Isso aí é bem legal você falar, porque na prática, muitas vezes no curso de microfisioterapia, quando damos aula, a gente explica toda essa embriologia. E aí, se você pensar de forma clínica, se você pegar uma pessoa que está com, vamos lá, bem prática, um bloqueio num pescoço, numa cervical, que tem os nervos que podem chegar até lá abaixo, no crânio, vão chegar no coração, vão chegar no intestino, o conceito da fisioterapia é muitas vezes reabilitar esse pescoço, essa cervical que está com dor. Mas jamais, por exemplo, num conceito tradicional de faculdade, eu vou mexer no meu intestino. Eu vou fazer uma manobra do tórax que pode estimular o coração, o nervo vago, etc. Você vê como com essa informação que você fala, mudou completamente a minha forma terapêutica. E isso, eu estou dando um exemplo de anatomia, de embriologia que se aprende na faculdade. Tá? Eu não estou falando de um mestrado, de uma pós-graduação. E sem falar na emoção disso tudo, tá? Sem falar na alimentação. É só a maneira como se vê. É o que eu estou dizendo. Às vezes, na faculdade, a linguagem técnica dificulta a compreensão. Uhum. Olha que lindo. Você está falando, nós estamos falando, eu vou voltar um pouquinho atrás, de uma conexão crânio-sacral. Você não está inventando isso, você não está idealizando, ela é nossa. E tórax lombar. Entendeu? Então, tudo está conectado. Crânio sacral, gente, é uma conexão única e a gente tem que ter esses eixos equilibrados, né? E como equilibrar? É uma boa atividade física, é uma boa alimentação. Isso tudo não é balela. Isso é o que a máquina humana precisa para ter uma harmonia no seu sistema e isso é saúde. A Organização Mundial da Saúde já tira o conceito de saúde enquanto não doença. Saúde vai muito além disso, né? É o seu estado físico, mental, intelectual, espiritual. Isso já aparece na fala, né? Da Organização Mundial da Saúde, tanto que a Organização Mundial da Saúde abre as portas para a medicina complementar enquanto legislação. Então, nós não estamos fazendo bruxaria, nós estamos fazendo ciência, né?
não é? É Perfeito, tecnologia, perfeito. como diz o doutor Marco, é tecnologia. Isso E mesmo. ciência e tecnologia, né? Quando nós temos um artefato que ajuda o nosso sistema a entrar em equilíbrio, né? Uhum. Pode ser um artefato natural, e quando eu não consigo via natural, eu vou chegar lá aos pouquinhos, que a tua pergunta foi plasticidade, eu estou dando uma volta para chegar na plasticidade. Olha que lindo que você falou, né? De neurofisiologia. Nós temos lá dois embriões, duas células se encontrando, e aí, de repente, elas vão se multiplicando, multiplicando, e aí tem algo planificado que se vira e faz a formação do tubo neural. Olha a tua coluna vertebral, é eixo de sustentação da vida, é o princípio de tudo, é um cordão nervoso, enraizado, que pulsa junto com o coração, Perfeito. né? E cadê a plasticidade, Silvana? Enrolou, enrolou, enrolou? Não, enrolei, enrolei, enrolei. É que assim, a plasticidade, ela chega depois de muito tempo, enquanto reabilitação. Mas a plasticidade, ao meu ver, né, hoje surge esse termo para nós, mas ele já surgiu muito antes por um polaco, acho que em 1945, que já estudava neurociência, mas ela veio à tona agora enquanto um cérebro plástico, enquanto um indivíduo que pode se regenerar. Mas eu vou chegar lá. Nós temos a embriogênese, que já é uma plasticidade dos neurônios. Eles se proliferam e, assim, óbvio, quando eu estou na barriga da mamãe, eu estou procurando espaço para mim. Eu já tenho um meio onde eu estou me adaptando. Então, a minha proliferação neural na parte somatosensorial, estou já falando em somatosensorial no início Uhum. da evolução do ser humano, porque eu estou procurando um espaço para mim. Quando eu procuro um espaço, eu já crio uma conexão neural, porque o que é essa proliferação? Essa proliferação é estímulo do ambiente que provoca esse organismo superar os entraves para chegar a algo que a gente chama de Uhum. entrave, mas é evolução. Então, esse bebê, depende do estímulo que ele recebe, ele vai dar a resposta em comportamento depois. Então, fisioterapeutas que colocam suas mãozinhas na mamãe, né? Nessa mulher que está gestando. É muito especial. Vocês estão colocando as mãos na mulher que está gestando e está refletindo no bebê. Uhum. Entende? Então, é uma responsabilidade enorme. É muito lindo tudo isso. Então, já está havendo um aprendizado desse bebê. Mas eu não vou entrar na aula inteira. Quando nós falamos de plasticidade, é a capacidade que o cérebro tem de se regenerar, de se moldar, né? Ou seja, antigamente, como eu disse, achava-se que era uma engrenagem, né? Que uma vez que ela desgastava, ela estava velha e não era mais possível usar. Então, durante a infância, adolescência e vida adulta, essa engrenagem vai desgastando até o ponto de não poder usar mais. Muito bem, o que a neurociência trouxe para nós? A neurociência, através de exame de imagem, como o macaco rhesus, enfim, o animal, e hoje a gente tem a possibilidade de ver o cérebro em funcionamento, né? Notou-se que, uma vez estimulado, a árvore dendrítica, então todo mundo aqui conhece a célula, o neurônio, então a gente tem o corpo do neurônio, a gente tem o axônio, e lá na ponta onde faz as conexões, percebeu-se que, quando as conexões estavam enfraquecidas com o passar do tempo, que eu dava estímulo, a árvore dendrítica proliferava. Proliferado. O que significa isso? Significa que descobriram que há brotamento de neurônio por toda a vida. Há arborização dendrítica por toda a vida, só que é um sistema organizado, Marcelo. É um sistema organizado, porque
demanda um tempo de uso. Então, a Repetição. protamento, entendeu? A epigenética também influencia em tudo isso, nós vamos falar disso, que é e como influencia. Mas, assim, a embriogênese, que é o nascimento de novos neurônios, que achava-se que era na fase da criança e da idade jovem, ela vai até o resto da vida. Obviamente, em menos quantidade, ok. Porém, se estimulada, então, essa árvore dendrítica, ela consegue suprir atividades as quais esse indivíduo não conseguia mais, e vocês sabem disso, e com o desuso, Uhum. então o que vai acontecendo? Tanto o cérebro vai murchando, quanto os músculos, a musculatura, toda a parte muscular, ela vai o quê? Atrofiando. Concorda, Marcelo? Perfeito, perfeito. Então, a plasticidade. Então o que achava? Como ela atrofiava, ela parava de ser funcional. Então, considerava-se que era só esperar parar de vez. Não, a plasticidade diz pra gente: invistam nesse músculo. Inclusive, o cérebro também é um órgão, né? Então, é o seguinte, que comanda todo o resto. Invista aqui, ó. Vocês, enquanto fisioterapeutas, vocês, enquanto outros profissionais, porque tudo vai, digamos assim, ao encontro da central de comando, ou sai da central de comando. E hoje o que a gente sabe é que a central de comando é o cérebro, porém eu não estou dizendo que o cérebro é o principal, não. A central de comando está conectada com o coração, com o intestino e com todo o resto do organismo. Perfeito. Agora veja que incrível, eu estou assim, né? Eu estou assim. Por que eu estou assim? Aqui, ó, para fora. Funciona aqui dentro, resposta aqui fora. Funciona aqui dentro, resposta aqui fora. Mas não é só isso. Então, o nosso organismo, Marcelo, não é só o gene que define a evolução da nossa espécie. A epigenética, esse estudo novo, que é novo diante da evolução, óbvio, já vem falando de epigenética há muito tempo, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, de uma forma, do meu lugar de educadora, numa linguagem didaticamente para ser entendido. Epigenética é o seguinte: é os estímulos externos influenciando não só no meu comportamento, mas olha o que a ciência descobre. O gene não está lacrado na expressão do meu gene. Marcelo, isso é muito sério. Legal. Isso é muito sério. Então, o que eu recebo de estímulo externo pode, porque reabilitação é um processo contínuo e persistente, né? Então, o estímulo que eu recebo pode mudar a minha expressão genética e, portanto, olha que incrível, a plasticidade, Marcelo, ela é tanto funcional quanto estrutural. Uau! Uau! Quem tiver curiosidade de saber sobre isso, na minha área, eu fui procurar onde? Eu fui procurar, por exemplo, na Sara Lazar, uma neurocientista muito agitada, que ela tinha problemas assim com foco, concentração, com a vida diária, questões de incômodo físico também. E ela aconselharam ela a fazer yoga. Ela falou assim: yoga? Eu não aguento, eu estou super agitada, mas enfim, aí isso. Ela começou a perceber que ela começou a melhorar e, enquanto neurocientista, ela começou a estudar o cérebro, o que acontecia no cérebro durante, porque yoga, meditação, mindfulness, elas partem todos do mesmo princípio. Foco, atenção, concentração, respiração. O que o bebê faz? Por onde a gente percebe? Por onde ele tem a vida? Pela respiração. Respirar é vida. Isso não é balão. Respirar é a fonte da vida. E a plasticidade cerebral se dá também via respiração. Nós conversamos aqui sobre o biofeedback, que através da respiração
respiração, acessa o sistema nervoso autônomo. Perfeito. Não é? Não é? Então, veja bem, o que a plasticidade tem a ver com tudo isso? Porque a partir do momento que eu reconheço que eu tenho estímulos externos que modificam a expressão do meu gene, que eu reconheço que a plasticidade é fato, então a minha terapêutica, seja ela enquanto massagem para dor, seja ela enquanto toque, seja ela enquanto música, seja ela enquanto cheiro, seja ela enquanto alimentação, porque eu me conecto com o mundo pelos órgãos do sentido. Então, se esses estudos da alimentação, da aromaterapia, da musicoterapia, qualquer percepção sensorial, a ciência me mostra que altera a expressão do meu gene, por quê? Porque, por exemplo, a música, ela vai acionar minhas memórias emocionais, é canal direto. O cheiro, ele nem espera passar pelo tálamo, o cheiro já se espalha direto para o organismo. É o único olfato, é a única via que não vai para o tálamo direcionar, ele já vai direto, ele já se espalha, quer dizer, é poderosíssimo, né? Ô, Silvana, pois não. Então, assim, nessa construção de pensamento, eu falo assim, nós não tratamos pessoas saudáveis, né? Geralmente elas estão com um problema, seja ela emocional, dentro da microfisioterapia. Eu falo que quando nós encontramos esse bloqueio na derme, né, que a epiderme vem do ectoderma, do sistema nervoso, então nós encontramos essa restrição na epiderme, nós sabemos que tem uma alteração no ectoderma vinculado a uma toxina, a uma eletropoluição, a uma emoção negativa. Jamais, eu pelo menos não conheço nenhuma técnica que você vai fazer e a pessoa vai falar, olha, em 2010 você ficou muito contente. Então a gente não encontra, né? A gente só encontra bloqueios negativos. Energia bloqueada, ruim, negativa. Se você tiver, baseado no estudo que você falou, então nós podíamos ter um conceito que o quê? A microfisioterapia ela vai trabalhar através de toques sutis na epiderme, na derme, para poder facilitar com que o corpo se encontre um novo caminho e ele se autocorrija. Só que se você sabendo toda essa neuroplasticidade, você também pode ter em mente que você trabalhar com um paciente, então você vai rolar na grama, você vai estimular a sua pele de uma outra forma, vai fazer um Shantala, vai dançar, vai abraçar mais, vai cheirar alguma aromaterapia, vai ouvir uma música em tal frequência. É como eu bombardeasse essa neuroplasticidade que vai ser reconstruída ou reorganizada, não sei, talvez uma palavra melhor, mas agora de maneira positiva. E isso vai reforçar e também acelerar um pouco tudo isso. A gente poderia ter essa linha de construção de pensamento, claro, obviamente, através do alimento, né? Você falou, eu vou me intoxicar de coisas ruins, com um sabor extremamente forte, e aí, obviamente, minha construção das papilas gustativas vão estar ali sempre pilhadas em relação a isso também. Entra dentro disso tudo, né? Tóxico não é só o que entra pela boca, né? Tóxico é o que entra pela boca, o que sai pela boca, enquanto palavras rancorosas, enquanto energia. Então, a pele, vamos lá, você começou pela pele. A gente sabe que tem receptores pela pele. Então, eu concordo com você, desde que você está partindo do pressuposto que você está construindo uma linha de raciocínio para uma pessoa que entenda o porquê, o objetivo terapêutico de rolar na grama e conheça, tenha feito uma anamnese detalhada para saber se essa pessoa não tem alergia. Sim. Entendeu? Para pensar, olha, pensar amplo, abrir o espectro. E aí eu recaio no atenção plena. Então, vamos lá dentro do que você está falando, abre o espectro. Então, eu tenho o que eu tenho nessa grama, em que ambiente está essa grama. Óbvio que uma grama é um ambiente estimulador do tecido epitelial. Óbvio que é isso.
óbvio, o algodão, o feijão, algo que minha pele sinta ser tocado, o toque, o próprio toque. Então, sim, para a sua resposta, você pode potencializar a sua prática, desde que você entenda muito bem o seu objetivo terapêutico. Eu não preciso falar isso. Não são todas as lesões de coluna que essa pessoa vai poder deitar e rolar nessa grama. Sim, sim. Eu tomo esse cuidado, porque dependendo de quem ouve, vai acabar, nossa, então vamos rolar, vamos... Quer dizer, É verdade. na reabilitação, até para alfabetização daqueles que não conseguiram e não foram alfabetizados, eu vou rolar na grama para que esse indivíduo conheça o seu corpo e suas limitações e o seu espaço, porque se eu não me entendo enquanto lateralização, enquanto espaço, eu não posso conectar os meus neurônios, porque, veja bem, o fato de caminhar e movimentar é uma artimanha neural tão grande que você nem imagina. Então, nós estamos falando de redes e conexões e você está falando, eu quero ativar essas redes. Perfeito! A gente deve ativar com todo cuidado, porque não se esqueça de uma coisa, né, Marcelo? Se a gente tem uma torre de energia, uma sobrecarga de energia pode dar curto-circuito. Perfeito, bem lembrado. Mas é isso mesmo que eu queria, porque assim, o que a gente vê na prática? Nós trabalhamos com pessoas com alterações emocionais. Então, quando eu falei tudo isso, esse link, vamos só voltar um pouco atrás. Nós estamos falando de fisioterapeuta, até falei com o psiquiatra na última live, é um fisioterapeuta que foi criado para uma construção biomecânica. Só que agora ele entendeu que a coisa não é mais assim e agora ele trabalha com técnicas psicossomáticas. Tudo bem, tá maravilhoso, né? Sai da caixa, faça a diferença, entenda como um todo. Mas agora ele está trabalhando com um paciente que ele está num mundo novo, digamos assim, e aí eu vou fazer o quê? Ele trata e manda embora, ele faz, e aí o que eu vou fazer? Então, dentro desse conceito, obviamente, levando em considerações todo esse cuidado, eu chamo da medicina tradicional, né? Um exemplo, se ele é alérgico, eu não vou pedir para ele utilizar algum produto, né? Tomar esses cuidados, mas ele entender que ele pode construir essa estimulação, essa nova reinformação positiva de maneira gradativa que também não precisa dele. O que nós falamos muito na aula, Silvana, é assim, legal, eu estou atendendo uma criança que não fechou os teus 7 anos de idade, onde, digamos que ela é uma antena do aquário que ela vive, que é os pais, e eu desbloqueei. Nossa, ela mudou. 2 meses, 3 meses ela mudou, mas daqui 2, 3 meses o pai volta. O que você... Olha, eu vim trazer meu filho de novo. E quando nós vamos tocar, nós encontramos os mesmos níveis de bloqueio. Mas espera aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que o aquário dessa criança, esse meio que está ali, é extremamente agressivo. Então, quando eu junto tudo isso, é uma dica muitas vezes que a gente vai falar para o pai vir junto com a criança e vai falar para o pai simplesmente poder abraçar mais a criança, olhar nos olhos dessa criança. Nossa, Marcelo, qual é a lógica que você está pedindo? Porque isso é bonito? Porque isso é legal? Não, isso não é legal, isso não é bonito. Isso aqui é terapêutico. Então você vai dar 8 abraços no seu filho porque você está em quarentena e você nunca fez isso, porque vai levantar ocitocina. Então, quando eu falo essa hiperestimulação sensorial, nesse exemplo que eu dei de rolar na grama, é isso, é entender isso. Eu só sou cuidadosa. Mas você está certa, porque... séria. Mas então, agora sim, agora eu vou mergulhar na sua, tá? Não, mas só um adendo aí. Você está certa, porque se você pegar um livro que foi escrito pela Faculdade de Pernambuco sobre dislexia, ela muda a angulação da carteira porque aumenta o aprendizado do dislexo. Ele muda a biomecânica para poder favorecer a entrada de luz no olho e ele melhorar a capacidade de aprendizagem do dislexo. Então tem um artigo, um pós-doutor aí falando sobre isso. Então, olha, é um todo, mas você tem que tomar cuidado, obviamente. Você está corretíssima. Não, eu só tomei cuidado assim, porque tem muita coisa acontecendo por aí, mas não, assim, o mediador, vamos lá.
muito legal o que você está falando, porque a gente vai falar então de uma plasticidade neuronal e emocional. Perfeito, Uhum. tá? Esse aquário, todos nós temos o nosso aquário, né? Legal. Esse meio. E ele influencia, a gente falou de epigenética, ele influencia totalmente no nosso comportamento. Muito bem colocado. As pessoas que chegam para vocês chegam para tratar alguma coisa. Uhum. Então, portanto, estão com queixa. Portanto, subentende que estão em sofrimento. Portanto, emoção emergindo. Tem uma colega que fala como atingir a emoção que emerge, né? Então, vamos lá. Estamos falando do acolhimento da criança interna também, doutor Marcos Fábio Cog, tudo isso tem a ver, porque assim, vocês estão bombardeando com uma série de informações que tudo isso recai num só, nós, seres humanos, uma máquina que tem um coração que não é só uma bomba que pulsa, é uma energia que vibra, é uma energia que expande e que recebe e potencializa. Muito bem colocado. Então, a natureza, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Então, agora eu queria tentar evitar de entrar, mas é muito importante. Por que eu fui para Mindfulness? Por que eu fui para Mindfulness? Para atenção plena? Porque autoconhecimento, eu queria me conhecer para conhecer o outro. Uma das primeiras lições, se não a primeira lição, do protocolo do Kabat-Zinn, que estudou atenção plena, Mindfulness, porque percebeu que meditar, diminuir a intensidade da dor e muito mais que isso. Então, eu estou usando essa palavra meditação para entrar na tua fala. Então, o que é meditar? É eu entrar em contato, é eu entrar em atenção plena com o que está acontecendo com o meu corpo no momento presente. Primeira lição do Mindfulness, respiração. Se conecte com a sua respiração, é vida. Segunda lição, perceba a emoção no seu corpo. Perceba a emoção no seu corpo. Terceira lição, expanda. Sabe onde eu vou expandir? Na natureza. Perfeito, Marcelo. Natureza é primordial, porque nós somos e fazemos parte dessa natureza. Portanto, quando nós entramos em contato com ela, nós trazemos dela muitas coisas que os nossos saberes ainda não atingem. Então, já há estudo científico quando você aterra, quando você coloca seus pés descalços no chão, você capta uma energia e você sente, quando a planta do seu pé toca, você sente a textura diferente, você se conecta com o seu órgão, mas para isso você precisa estar em atenção plena. Então, se você vai levar o seu paciente para sentir uma natureza, se você vai aconselhar o seu paciente a sentir a natureza, diga a ele, pise na terra, role na grama, mas respira e perceba a emoção que está no corpo. Deixa aflorar, e aí eu tenho que ter estrutura, aí eu digo mediador, seja o fisioterapeuta, seja o psicoterapeuta, seja a hipnose, qualquer técnica tem um mediador. É um mediador que precisa estar próximo deste sujeito ao qual não está sabendo lidar com as suas emoções, que está refletido em dor ou desequilíbrio mental ou desequilíbrio emocional. Esse sujeito que vai ser o mediador, o terapeuta, né? E então, perfeito, o contato da natureza é uma das máximas para o equilíbrio do organismo. Use e abuse da água, Marcelo. O ambiente da água é o ambiente ao qual nós Crescemos. emergimos, né? É maravilhoso para quem pode. Haja visto que as terapêuticas na água são maravilhosas. A natureza, perfeito. Plasticidade emocional. Gênio. Também não é, você não é fadado a ser rancoroso, mal-humorado a vida inteira. A emoção também é plástica,
maleável, desde que ela seja orientada, alfabetização emocional, né? Hoje os Estados Unidos já têm na carga horária das crianças habilidades socioemocionais. Estudos científicos mostram o quanto essas habilidades modificam essa criança enquanto comportamento social e enquanto comportamento intelectual. Perfeito, Marcelo. Plasticidade emocional eu só tenho quando eu me percebo. Eu só me percebo enquanto contato com a natureza e com o outro. Somos seres sociais, né? E Então, isso bate muito, assim, no setembro, que nós estamos agora, nós estamos falando depressão, né? Vamos lá. Como é que essa neuroplasticidade, com tudo isso que você fala, desde uma criança que tem um comportamento de agressão, ou ela está destoando, ela está agressiva, ela está mordendo, até um adulto que se recolhe e fica enfurnado. Então, essa neuroplasticidade toda, quando você cita isso, eu acho que entra um pouco nisso tudo, né? O que ele vai estar fazendo no seu dia a dia, é o que você falou, eu vou pegar essa criança, eu vou estimular algumas coisas sociais, eu não vou deixar ela se enfurnar sozinha. Esse idoso também ele tem uma tendência a se fechar, então eu mudo um pouco esse meio que vai mudar essa neuroplasticidade e, obviamente, o resultado final vai ser uma mudança dessa depressão, por exemplo. A gente você pode está citar isso? trazendo uma proposta de mudança via plasticidade. Perfeito. Porque o que acontece? Estresse não tem idade. Uhum. Na Intellect Clinic Escola, se eles entrarem, que era o caso, tem um artigo que diz, e a gente fala sobre isso, estresse não tem idade. Então, o ambiente materno, a gravidez, o estresse da mãe, o cortisol já atravessa a barreira hematoencefálica e essa criança já nasce com uma predisposição a uma reatividade, né? Porque a estrutura responsável pelas nossas emoções no cérebro, que são as amígdalas cerebrais, elas recebem informação do ambiente. Se esse ambiente é tenso, então as minhas amígdalas cerebrais são como radar, eles vão estar o tempo todo em alerta. O que acontece? Acontece que eu tendo a me fechar. Quando eu me fecho, eu escureço. Quando eu escureço, eu não libero os neurotransmissores que me trazem vivacidade e energia para a vida. Muito pelo Legal. contrário. Eu libero as minhas defesas de recolhimento, eu diminuo demais neurotransmissores que me permitem captar, porque eu tenho que fugir, é luta ou fuga. Então Uhum. eu me recolho no meu meio interno e fisicamente eu me recolho também. Então, essa criança que não sabe expressar essa amargura, ela vai partir para a luta, ela vai partir para a reatividade. É a maneira que ela encontra de defender o seu espaço, porque ela está se sentindo ameaçada. Uma ameaça, ela pode ser real ou imaginária, Uhum. né? Então, assim, você trazer do ambiente possibilidades para a criança que está com medo, porque tudo para ela é novo, e tudo que é novo traz medo. E essa criança se espelha no adulto. Então, quando dizem que o nosso sistema educacional está falido, porque, assim, o socioconstrutivismo, ele traz, sim, a ideia de que somos seres sociais e de que aprendemos um com o outro, mas falha enquanto não traz para esse aluno a responsabilidade da cientificidade, da procura, da busca, da leitura, né? E os modelos tradicionais falham enquanto não trazem para esse aluno a necessidade da troca, do social. Então, tudo é um equilíbrio. Então, Muito você bom. está trazendo o quê? Que esses profissionais que se formam aprendendo técnicas de manejo, coloquem na técnica o que a ciência nos mostra hoje, que é fator preponderante para a modificabilidade cognitiva e estrutural. Ou Muito bom. seja, o mediador que vai fazer esse neurotransmissor acordar para um afeto,
esse olhar, esse olhar de escuta, esse toque que não é assim. Muito bom. Silvana, Funciona. eu só vou chamar você de novo, que o tempo está em 10 segundos. Aí eu vou sair, eu já te chamo. Só um segundinho, já estou voltando. Tá bom, tá bom.